Eu sou a Doca e eu estou lendo Palavras de Radiância. Bem-vindos a mais um vlog literário, vlog de leitura, como você preferir chamar. Dessa vez do livro número 2 da série Os Relatos da Guerra das Tempestades, de Brandon Sanderson, continuação direta de O Caminho dos Reis, que caso você não tenha visto o meu vídeo, é o melhor livro de alta fantasia que eu já li. Não é o meu favorito, mas é o melhor, em questão de construção de universo, evolução de personagens e até mesmo de narrativa. A versão que eu escolhi para ler é o e-book da editora Trama, que possui 1670 páginas e um valor relativamente alto para um livro digital, mas né, quem sou eu para julgar? O meu plano atual de leitura é para finalizar o livro em 13 dias. Então, eu me planejei para ler uma média mais ou menos de 130 páginas ao dia. Só que, como eu não consigo parar no meio de capítulo, então meu plano é sempre parar no que for mais próximo. Então, um pouquinho antes ou então um pouquinho depois. O livro, da mesma forma como O Caminho dos Reis, ele é dividido em 5 partes, possuindo um prólogo e um epílogo e alguns interlúdios entre essas partes. Minhas expectativas para essa leitura estão bem altas. Eu achei que O Caminho dos Reis é um livro ótimo, excelente, 5 estrelas, mas a primeira metade dele, apesar de ser boa, ela é inferior à segunda metade, que é excelente. É um livro que até mesmo pela própria construção do mundo ser mais complexa, ele demora um tempinho para te pegar. Então, eu tô agora com expectativas mais altas ainda para Palavras de Radiância, porque já que a gente já tá com essa intimidade com esse universo novo, que a gente já conhece um pouco mais dos personagens, eu gostaria que o ritmo fosse um pouquinho melhor nesse segundo livro, que ele já te pegasse de cara, que a gente não tivesse essa evolução gradual. Sobre os personagens e a história, eu tô esperando que a gente continue com Kaladin, Shallan e Dalinar como os personagens principais, apesar de eu achar que o Kaladin é realmente o grande protagonista da obra, né? A gente acompanha mais ou menos a visão deles, às vezes de um ou outro diferentes, mas esses três são realmente os personagens principais. E eu acho que, tendo em vista que a gente está pensando em uma série de 10 livros divididas em duas partes de 5, que a gente só está no segundo, eu acho que a gente ainda está muito na época de descobertas, de construção inicial dos personagens. Eu lembro que no livro anterior a gente falou muito sobre a questão do Kaladin, né? Ele realmente era colocado como o pilar ali, a história dele, o passado dele, mas também sobre algo que está por vir, algo que vai acontecer, que vai ocorrer, que daí vem através das visões do Dalinar. Então, eu tô esperando que nesse segundo livro a gente comece a desvendar um pouco destes segredos, mas que eles ainda não fiquem completamente claros e que talvez esse grande caos, essa grande tormenta que está por vir, eu não sei se já vem neste livro, mas eu acho que se não chegar neste livro, ela deve começar logo no terceiro. Então, esse realmente ser tipo assim, um marco no meio para o que parece ser uma grande guerra que está por vir. E é isso. Eu espero que você esteja pronto para essa aventura, porque eu com certeza não estou. A primeira coisa que eu quero falar é que eu gostei muito que o Brandon Sanderson ele começa esse livro logo quando o outro termina. Eu acho que muitos autores se aproveitam, né, usam disso como um recurso. Já terminou esse livro, começou esse outro, para criar um intervalo onde geral coisas aconteceram e aí ele vai descrever só por cima, né, porque isso dá uma margem para a narrativa. Mas não é o caso de Palavras de Radiância. Ele começa logo quando o Caminho dos Reis termina, o que é excelente porque o meu maior interesse, que é no meu personagem favorito, que é o Kaladin, é ver justamente como ele vai fazer essa primeira construção como capitão. E isso é abordado de uma maneira muito inteligente. Porém, eu não posso deixar de notar que nesses primeiros capítulos
eu acho que a Shallan está mais presente do que os outros personagens. Eu acho que é só uma ideia, né? Mas em O Caminho dos Reis, a gente viu muitos capítulos de flashbacks, de ida e volta, com o próprio Kaladin, para entender como ele foi de aprendiz de cirurgião, para lanceiro, para escravo, para carregador de pontes, né? A gente viu muito dessa descoberta. Isso, inclusive, foi o que me fez pensar que ele é o grande protagonista da série. E agora, eu tô sentindo que eles estão fazendo um processo. Eles não, né? Que ele, o Brandon Sanderson, está fazendo um processo similar com a Shallan. Então a gente começou a ver um pouquinho mais do cenário dela, do histórico dela, do passado dela, que é interessante, principalmente porque a gente descobriu no livro anterior que ela é a assassina do pai, né? Ela que causou praticamente tudo isso. Mas a gente não sabe como, a gente não sabe por que exatamente. Então é interessante. Mas ao mesmo tempo, eu obviamente quero ver mais do meu personagem favorito. Eu gosto muito das cenas de batalha. Eu acho que no livro anterior, quando o Kaladin salva o Dalinar, aquilo foi pra mim o ápice do livro. Então eu queria ver muito isso. E a Shallan, ela vem com uma outra abordagem. Ela vem para uma abordagem mais de mistério, investigação, até mesmo política, né? Mas sigo interessada. Vamos ver no que vai dar. Antes de tudo, Brandon Sanderson, devolva a minha mulher. Eu simplesmente me recuso a acreditar que a Jasna foi de base. Não, ela está viva. Enquanto não enterrarmos aquele corpinho, enquanto ela seguir desaparecida, não importa que a Shallan viu a faca no peito dela, ela está viva. Eu vou me manter fiel às minhas crenças, porque, cara, que ela tenha ido lá para o outro reino das contas, dos esprenos, ela foi resgatada de alguma maneira, eu me recuso a acreditar. Me recuso. Mas é isso aí, né? Primeira parte acabou. E eu acho que acabou muito forte, né? Com a chegada do Amaran e tudo mais. Eu tava até me perguntando isso, qual das duas figuras eu desgosto mais, se é o Amaran ou o Sades. E eu decidi que é o Amaran, porque ele é um traíra, um safado. Eu achei também os interlúdios bem interessantes, principalmente os da Eshonai. Ver essa visão dos Parshendianos, a questão das canções, eu gosto muito da maneira como descreve. Aí ela falou em determinação, ela falou em paz, também muito interessante. E ao mesmo tempo a gente consegue então dar uma olhada assim, entender realmente o que causou a guerra, os motivos e o que significa ser um esvaziador. Além disso, só acrescentar mais um ponto também, é que achei muito fofo o espreno da Shallan, o padrão, muito, muito fofo. Eu acho que uma coisa que eu não tinha me ficado tão clara para mim no primeiro livro, e que tá muito mais clara agora neste livro, é que a Shallan e a Jasna, que está viva, elas também são quase radiantes, elas são manipuladoras de fluxos. Eu achei em Caminho dos Reis que a gente só tava falando do Kaladin e que a Jasna e a Shallan eram alguma outra coisa. Mas daí agora ficou mais claro que basicamente os radiantes tinham várias ordens, né? E cada ordem tem os seus poderzinhos diferenciados, suas habilidades diferenciadas. Eu achei o final dessa parte muito, muito, muito bom, mas não vou mentir, eu também tô com altas doses de ansiedade. Primeiramente, Shallan, 30 quilos de xereca. Pois você vai me escutar sim, vai me seguir sim, vai me obedecer sim, vai proteger os fulanos ali sim, e se reclamar, vai apanhar. Realmente eu acho que está se comprovando quais eram as minhas especulações, né, que eu falei anteriormente. Na parte 1 fica muito claro que ela tá como um foco maior e aqui a gente tá vendo que isso continua. Para realmente entender como ela chegou neste momento, porque ela é uma manipuladora de fluxos,
qual é o passado dela, o que aconteceu na casa dela, que levou a chegar ali. Porque até aí, na parte 1, a gente só vê ela como uma garotinha mimada, que nunca passou por nada, muito tímida, que tá disposta a tentar salvar a família dela. Mas realmente há um espaço para dúvida assim, nossa, se ela é tão mimada, se passou por tudo isso, por que diabos enviaram justo ela nesse tipo de missão, né? Como assim os irmãos dela confiam tanto nela assim? E agora a gente começa então um pouco a descobrir sobre o posicionamento dela, acho que desde o final do livro 2, né? E ver então essa atitude dela. E tá sendo assim muito interessante. Sinto falta do meu garoto caladinho, sinto falta do meu garoto caladinho. Mas eu acho que talvez as coisas balanceiem um pouco melhor quando ela chegar nas planícies quebradas, até porque ele não é o único personagem que tá sendo deixado de lado. Ele, na verdade, ainda tem bastante capítulos, mas os outros, Dalinar, o próprio Adolin, o Sade Sedes e tal, somente assim mencionados meio que por cima. Não é exatamente uma reclamação, eu acho que se a proposta da série é realmente cada livro focar em um desenvolvimento mais de um personagem, ver como eles se alinham, eu acho que tá seguindo perfeitamente. Devolva meu braço imediatamente. Fim da parte 2 do livro. E muito boa, melhor do que a parte anterior. Eu acho que o livro continua seguindo meio que essa tendência de sempre ser um pouco melhor do que a outra parte, né, a que veio antes. Mas, apesar de, antes de tudo, estar me divertindo, estou adorando a experiência, a história é muito boa, os personagens evoluindo aos poucos, mesmo que eu queira ver mais do Kaladin, ver os outros personagens também evoluindo, realmente tá chuchu beleza. Mas eu tenho uma crítica ao livro. Eu acho que a minha crítica é que eu senti muito isso no final da parte 1. Assim, o livro ele foi se construindo, aí o final da parte 1 é muito bom. Aí a gente começa a parte 2 e dá uma queda. Dá uma queda, e aí se constrói, se constrói, se constrói. Aí chega no final da parte 2 de novo. Bum, porrada, bomba, tiro, pau. E aí dá também de novo uma estabilizada. Eu tô, eu tô achando que o ritmo da leitura, da construção do livro, ele me lembra um pouco, tipo, ondas, sabe? Então, tipo, a onda se constrói, cresce, 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 aí arrebenta, aí de repente a gente tem um período de calma, aí começa de novo a se construir, até quebrar e dar um período de calma. E assim, eu entendo que muito provavelmente o Brandon Sanderson ele construiu as partes desta maneira justamente por esse objetivo. Então, cada parte tem um nome, cada parte tem um objetivo, e aí os finais delas vão justamente com essa ideia de dar aquele plot, né? Aquele ciricutico. E aí, quando se começa uma nova parte, vai ter que se construir esse ciricutico de novo. Então, ele não pode ser simplesmente assim entregue, mas eu não sei se é o meu ritmo de leitura favorito, não tenho certeza. Agora, sobre a espada fractal da Shallan, pensei um pouco sobre isso, eu acho que eu já tava meio que suspeitando sobre ela, por causa que ela já tinha comentado sobre a questão dos 10 batimentos, das 10 respirações, algumas vezes, né? Então meio que você já dava essa impressão. Eu só não sei da onde surgiu essa espada, assim. Não sei se, por exemplo, será que a espada é do irmão dela? Porque ela comenta que o irmão dela mais velho tinha uma espada fractal, talvez tenha vindo daí, talvez não, não sei. Questões, perguntas, dúvidas. Eu tô sentindo mais do que nunca que neste livro a gente tá vendo muitos personagens anteriores, principalmente a Shallan. A Shallan encontrou vários personagens que já tiveram presentes na vida do Kaladin, como o Gas, o cara dos escravos e tudo mais. E isso não é que seja ruim, não é que seja ruim, ainda mais porque a Shallan está chegando agora às planícies quebradas, né? Ela já até trocou ali uma bota com o meu garoto Cal, mas eu não gosto quando essas coincidências acabam se acumulando desta maneira. Porém, né, livro de fantasia. E o que seria um livro de fantasia sem um elemento do destino?
Nós temos oficialmente minha citação favorita do livro até o momento, e ela não veio de ninguém menos do que Adolin Colin. Então sim, eu, Adolin Colin, primo do rei, herdeiro do principado Colin, já caguei na minha armadura fractal 3 vezes, todas elas de propósito. É isso, assim, Brandon Sanderson, realmente um gênio, não tem jeito, Adolin tricampeão, não tem pra ninguém. E eu realmente tô gostando muito desses elementos de comédia, eu acho que eles já existiam um pouco no primeiro livro, eu acho que nesse segundo a gente tá vendo mais, porque a Shallan, ela é uma personagem muito divertida, ela é uma personagem muito provocadora, ela é uma personagem muito piadista, eu acho que ela e o Lopen são realmente quase como se fosse o alívio cômico da obra em determinados momentos, mas também eu me sinto um pouco ainda retraída com ela. Eu sei que realmente nesse livro o desenvolvimento dela tá sendo incrível, tá sendo muito bem feito, ela tá sendo muito mais carismática, mas eu também vejo alguns traços assim, tipo, Nossa, ela não é como as outras garotas. Ai, ela não quer saber de vestidos e joias, ela quer saber de desenhos. então esse tipo de coisa que eu também sei que é um é uma ideia da narrativa, né, é uma estratégia da narrativa de diferenciar ela, de mostrar como ela é uma das protagonistas, mas me irrita um pouquinho. "O que aconteceu conosco?", indagou Dalinar. "Onde está a nossa honra?" "A honra está morta", sussurrou uma voz atrás dele. Dalinar virou-se e fitou o capitão Kaladin. Não havia notado o carregador de pontes descendo os degraus atrás dele. Kaladin respirou fundo, então olhou para Dalinar. "Mas verei o que posso fazer. Se der errado, tome conta de meus homens." Avisa! Vai avisando! Meus amigos, Nossa Senhora, que livro tormentoso. Porra! Isso é um elogio, tá? Mas, meu Deus do céu. Que ó, delícia, delícia de livro, nossa, nem sei por onde começar. Nem sei por onde começar. Primeiro, antes de tudo, queria dizer que Brandon Sanderson está de parabéns, porque eu gosto muito das cenas de batalha. Eu gosto muito das cenas de batalha, são muito bem feitas, são muito bem construídas. E, nossa, esse final da terceira parte foi assim, loucura! A batalha Adolin, Renarin, Kaladin versus os 4 bobões lá, nossa, qualidade, olha aqui ó, que sabor meus amigos, que sabor. Dito isso, finalmente entendi por que o Sanderson resolveu sumir com a minha mulher no meio do mar. Porque, meu Deus, só tem personagem burro nesse livro. A Jasna, eu acho que é a personagem inteligente. Se ela estivesse aqui, se o Brandon Sanderson não tivesse desaparecido com ela durante algum tempo, pô, ela teria resolvido tudo, porque eles só fazem burrada. Adolin, uma anta. Um fofo, mas uma anta. Kaladin não sabe ficar caladinho. Tem que abrir a boca dele, tem que ser ali, meu, emocionado, né? Dalinar, nossa, burro e cego, porque ainda um sonso. Meu Deus do céu, eu acho que no livro anterior eu ficava muito assim, nossa, por que ninguém acredita no Dalinar? Meu, o Adolin devia dar mais voz pro pai dele, agora eu entendo. O Dalinar também completamente iludido. Olha, muito bom, mas altas doses de ansiedade. Ontem eu tava terminando de ler essa parte aqui, eu queria tacar o Kindle por toda parte, eu nem sabia o que fazer. Desespero, surto, livro tormentoso. Cara, se eu falar pra vocês
que enquanto eu estava lendo O Caminho dos Reis, eu estava pensando muito sobre como seria quando os personagens principais se encontrassem, porque a gente via muito Kaladin e Dalinar, ambos nas planícies quebradas, mas em locais completamente opostos. E aí a gente tinha a Shallan, que estava lá longe com a Jasna, né? E aí um pensamento curioso me veio à cabeça, nossa, eu acho que a Shallan e o Kaladin seria um casal interessante, né? Porque ela é uma olhos claros, ele tem todos os preconceitos deles, mas ela é diferenciada. E assim, tendo em vista os últimos capítulos, pode ser um trisal, né? Eu não quero tirar o Adolin da equação. Ai, ele ficando preso junto com o Kaladin. Eu tava falando que o meu casal, na verdade, é Cadolin. A Shallan tá ali apenas como um acessório. Eu sinto que a parte 4 não foi tão boa quanto a anterior, mas eu acho que isso se dá mais ao fato de que eu sou uma grande fã da, das cenas com luta, das cenas com batalha, né? E a parte 3 tem isso, ó, tem muito bem, a parte 2 também. Então, eu acho que essa parte 4, ela é mais algo como uma grande discussão sobre morais, sobre questões de honra, sobre questões como os personagens não necessariamente se dividem entre branco e preto, eles em geral são cinzentos, eles fazem erros, eles são movidos por outros motivos, né? Então, eu acho que foi um capítulo muito mais para esse tipo de discussão e de construção, porque obviamente isso faz sentido. Até porque se o Kaladin não tivesse feito as merdas que ele fez, porque ele é uma anta, ele teria a Sil perto com ele, e aí toda a situação do abismo, da queda, seria completamente diferente. Então também tem isso, né? Tem que ter estas razões. E eu fico muito triste pela Sil, né? Morrendo. Dá-se a entender que, na verdade, por causa que o Kaladin quebrou o juramento dele de honra, isso faz com que ela volte a ser como só praticamente um espreno de vento. E é triste, mas eu sei que vai voltar. Vocês não me convencem. Kaladin, filho da tempestade. Eu só espero que isso ocorra ainda neste livro, porque eu não sou muito fã dessas tramas onde os poderes são tirados de certo personagem e ele fica todo numa luta. Eu sei que faz parte da ideia da jornada do herói, mas não sou muito fã. Dito isso, eu acho importante a gente finalmente falar sobre a questão do irmão da Shallan, o Helaran, que tinha a espada fractal, que estava com o fractário, que o Kaladin morreu e eventualmente o Amaran roubou. E eu não tenho certeza se era realmente o Helaran, apesar de ser a mesma espada. E eu digo isso porque depois de toda essa cena, eu fui reler a cena do Caminho dos Reis. Eu voltei ao Caminho dos Reis. E em nenhum ponto, pelo menos na batalha do Kaladin, protegendo Amaran, cita-se sobre a aparência do fractário. Ele, inclusive, está usando uma armadura fractal que cobre todo ele. O Helaran tinha uma armadura fractal ou só tinha a espada? Não sabemos, mas que cobre ele inteiramente. Não é citado cor de cabelo, não é citado cor de olho, além deles serem olhos claros. Então, assim, pode ser que seja realmente o Helaran, mas pode ser que também não seja. Pode ser que simplesmente o Amaran inventou esse papo de que o cara era ruivo e etc. E não tem absolutamente nada a ver, que tenha sido só um conflito. E eu sei que também que o próprio pai da Shallan, ele fala assim, mas ele morreu em uma disputa, mas pode ser, tipo, também só boato, pode ser que o próprio Helaran tenha feito isso e entregado a espada fractal dele para outra pessoa, para que parasse de ser perseguido, porque ele está sendo perseguido. Então, eu não acredito que, o Kaladin tenha matado ele, e dois, que ele esteja de fato morto. Eu perdi o controle. Não estava na minha programação ler tudo de uma vez só, tá? Eu não era o que eu queria fazer. Eu tava um pouquinho adiantada realmente do ritmo que eu estabeleci, mas eu não queria ler a parte 5 inteira num dia só. Mas o Brandon Sanderson tem disso, né? Tem dessa coisa assim, de o final do livro dele, em geral, sempre a última parte, baseado em Caminho dos Reis, que foi o único livro que eu já li do autor, de fazer tudo uma pegada assim alucinada. E eu sou uma pessoa ansiosa, então eu não consegui me segurar e
li tudo de uma vez só. E foi uma experiência muito legal, que eu tenho muitos elogios, mas que eu também tenho algumas críticas. A primeira das minhas críticas, que é uma crítica positiva, é que o livro ele tem toda uma questão assim, quase cinematográfica nessa parte final. Eu estava vendo algumas discussões sobre as pessoas, sobre os autores de fantasia atuais, né? Que muita gente acha que o Brandon Sanderson é um escritor ruim. Eles falam que ele escreve mal. E obviamente eles comparam isso com o George Martin, com o Lewis, com o Tolkien, mas eu discordo completamente, eu acho que ele escreve muito bem, mas eu sei também da onde reside essa crítica, porque em comparação aos outros atores de fantasias, eu sinto que o Sanderson, ele é quase juvenil, e quando eu falo juvenil, não é de uma maneira de diminuir, tá? Mas é uma outra pegada, né? Então, o Tolkien, ele é muito poético nas descrições dele, né? Tem uma poesia toda naquela coisa, nos próprios personagens. E eu acho que o Sanderson, ele não se apega tanto a isso. Ele transforma os personagens em algo muito mais palpável. Então, eles fazem piadinhas, eles cometem erros bobos, eles são muito mais cinzentos, são muito mais tridimensionais, não existe tanto uma questão de bem e mal, né? Existem muito a questão assim de humanos, e eu acho que isso é uma qualidade até, claro que obviamente isso vai depender do seu gosto como leitor, né? Nem todo mundo curte esse tipo de leitura, eu gosto, eu acho bom, mas essa última parte muito cinematográfica. Você sabe quando chega aquele momento no filme que, sei lá, o Batman aparece, ele chega e fala assim: Eu sou o Batman. então rolou também um momento igualzinho assim no livro, que é um confronto com a Sil voltando, renascida da Blues. E aí a gente tem essa maravilhosa citação: Os Cavaleiros Radiantes, disse caladinho, voz baixa, retornaram. Pô, pra mim esse é o Eu Sou o Batman. Pra mim a cara do Eu Sou o Batman, eu achei assim muito cinematográfico. E toda a parte de batalha, de cena, de ação, de suspensão, a gente sabe que pra onde tá indo, não vou dizer que não é nada inesperado, mas ainda assim é muito interessante, é muito realmente rico e empolgante e faz com que a gente não queira parar. Então, ótimas qualidades. Eu também gostei muito do fato de. Foi até meio surpreendente que já chegamos na Batalha das Planícies Quebradas contra os Parchendianos, né? Eu esperava que fosse acontecer a tempestade ainda neste livro, mas eu achava que essa batalha ia se prolongar ainda por mais um tempo. E não, de repente a gente se vê com um problema gigantesco, muito maior do que era o esperado. Então, bastante curiosa em como isso vai se desenvolver no resto dos livros. Dito isso, eu acho que minhas críticas não tão boas, que não são necessariamente negativas, é que eu sinto que o ritmo de Palavras de Radiância não é tão interessante para mim em contrapartida a O Caminho dos Reis. Talvez eu tenha vindo com expectativas muito altas, porque o livro anterior me apresentou um mundo tão fantástico que talvez não tenha tido essa grande novidade neste livro, mas eu gosto. O Caminho dos Reis, ele também não tem um ritmo perfeito, porque eu acho que ele demora um tempo até começar a ficar realmente bom. Ele é bom, mas ele é ok até o momento que ele fica incrível. Mas eu sinto que Palavra de Radiância é muito sobe e desce. Então a gente começa. Os finais das partes do livro são sempre muito bons, e aí você começa a parte seguinte mais morno, né? Menos a parte quarta, que eu acho ela um pouco inferior em questão de ritmo. Mas a parte 5, em contrapartida, começa muito boa, começa já assim, porrada, maravilhosa. Aí ela cresce, 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 cresce. E quando a gente tá lá pelo capítulo 87, que tá faltando das últimas 80 páginas do livro, dá uma decaída. Porque a gente chega no momento e depois, né? E depois que rolou tudo isso, ai, vamos bater aquele papo, vamos ajeitar isso, pipipibobobó. E assim, eu vejo a necessidade disso, né? Da mesma forma que no livro anterior a gente tem o próprio Dalinar entregando a espada dele, a compra dos escravos, os carregadores de pontos, tem tudo isso. Mas eu achei um pouco longo e não tão interessante, com seus momentos. Lopen é interessante, o Adolin. Ai, Adolin. Ai, Adolin.
tá ali, ó, na disputa pelo personagem favorito, né? E o epílogo é muito bom. Com a minha deusa, minha mulher, minha esposa, Jasna, né? Voltando dos mortos, tal qual eu imaginei. Eu já tinha minhas suspeitas de que ela não tinha passado dessa para melhor e ela de fato estava viva com o meu personagem favorito, que por enquanto é o Riso. Em suma, a minha experiência com Palavras de Radiância foi muito boa, foi muito interessante. Eu acho que sim, ela é um pouco inferior a Caminho dos Reis, mas assim, se Caminho dos Reis é uma leitura 5 estrelas, Palavras de Radiância é uma leitura 4,75. Então não é nada assim, nossa, meu Deus, ruim, não, muito longe. É uma leitura muito boa, foi incrível, foi fascinante, me fez ficar ainda com mais vontade de continuar lendo a série. Só que agora me vejo em uma encruzilhada, porque eu sei que o mundo, né, onde se passa a Cosmere, é um mundo com muitos livros, tem Mistborn, né, tem todos os outros. E eu já comecei a ler pelo errado, porque supostamente deveria se começar a ler por Mistborn. Mas tudo bem. Só que daí eu tava vendo então o que recomenda-se de ler. E eles falam que antes do 3, antes de ler o 3, da série dos relatos da Guerra da Tempestades, é interessante ler Edge Dancer, que é a dançarina dos precipícios, que foi uma das personagens que apareceu em um dos interlúdios, né, a que come bolinhos. E aí esse livro não tem português. A editora Trama não trouxe. Ela é uma novel, né, ou seja, não é um romance, é um livro um pouco mais curto e só tem em inglês. Então, eu muito provavelmente, acho que tem menos de 300 páginas, eu muito provavelmente vou comprar o e-book em inglês do Edge Dancer e vou tentar encaixar antes da leitura do próximo volume. Acho que farei. Eu quero dar um tempo, né, para refletir mesmo sobre a obra. Eu não gosto de ler assim algo que me impacte tanto de uma vez só. Então, meus planejamentos é para ler Edge Dancer em julho. E aí a gente começa o volume 3 da série, o Relatos da Guerra das Tempestades, em agosto. E vamos ver. Tô muito feliz. Foi, obviamente, minha leitura favorita do mês. Foi muito bom. E continuamos nessa. Espero que no futuro o meu chip, o meu casal Cadolin tenha mais momentos juntos.